O príncipe Emanuele Philibert anuncia o regresso à Itália do último rei Umberto II. Numa longa entrevista ao Corriere della Sera, o príncipe Emanuele Philibert de Saboia, de 53 anos, anunciou uma grande novidade. Finalmente o meu avô, o último rei de Itália, Umberto II, e a minha avó, a Rainha Maria José, poderão regressar à sua terra natal, declarou o chefe da família real italiana. O anúncio surge em 2026, um ano especial para a Itália, que celebra o seu 80º aniversário como república. Em 1946, após um referendo polémico, os italianos votaram a abolição da monarquia. O rei Umberto II tinha ascendido ao trono apenas um mês antes, após a abdicação do seu pai, o rei Vítor Emanuele III. O rei Umberto II e a rainha Maria José abandonaram o país com os filhos, forçados ao exílio por uma lei. O rei Umberto II morreu em Genebra, em março de 1983, com 78 anos. A rainha Maria José morreu também em Genebra, em janeiro de 2001, aos 94 anos. A morte da última rainha levou o parlamento italiano a revogar a lei do exílio. Em 2002, os descendentes dos últimos soberanos, incluindo o príncipe Emanuele Filiberto, puderam finalmente pisar solo italiano pela primeira vez em 56 anos. O rei Umberto II foi sepultado na cripta da abadia de Hautecombe, a necrópole ancestral da Casa de Saboia, onde repousam também os duques de Saboia. A rainha Maria José juntou-se ali ao marido. A Casa de Saboia governou o condado de Saboia por volta do ano 1000. O condado tornou-se um ducado em 1416. Os duques de Saboia expandiram os seus domínios para sul e, além disso, tornaram-se príncipes do Piemonte em 1418. Os soberanos abandonaram a sua capital original, Chambéry, em 1513, mudando-se para Turim. Em 1713, o soberano tornou-se também rei da Sicília, mas trocou o seu território com o reino da Sardenha em 1720. Entre 1859 e 1861, o reino de Itália foi unificado sobre o rei da Sardenha, Vítor Emanuele II, que se tornou o primeiro rei de Itália. Durante este período, o Ducado de Saboia e o Condado de Nice, que pertenciam à Casa de Saboia, foram anexados à França. O rei Umberto II era bisneto do rei Vítor Emanuele II. Estou convencido de que, precisamente porque a Itália celebrará o 80º aniversário da República, em 2026, é tempo de fazer as pazes com a história, que constitui inicialmente, em 85 anos, de uma Itália unificada sob a dinastia de Saboia, explica o príncipe Emanuele Philibert. O chefe da família real diz-se confiante e chega mesmo a falar de um regresso iminente. O príncipe Emanuele Philibert explica que falou com o governo de Giorgia Meloni e com o Vaticano e todos concordam em autorizar o regresso dos restos mortais. A decisão final caberá ao próprio presidente italiano. Confio na visão do presidente da República, Sergio Mattarella, conclui Emanuele Philibert. Com exceção de 2 soberanos, todos os reis da Sardenha, juntamente com as suas esposas e familiares, estão sepultados num local dentro da cripta da Basílica de Superga, em Turim. Os governantes da Casa de Saboia fizeram de Turim a sua capital e foram responsáveis pela expansão da cidade. Após a unificação de Itália, ficou acordado que os reis de Itália seriam sepultados no Panteão em Roma. Houve apenas 4 reis de Itália e, por diversas razões, apenas Vítor Emanuele II e o seu filho Humberto I estão sepultados no Panteão.
A rainha Margarida repousa também no panteão, com o seu marido Humberto I. Vítor Emanuel III está sepultado com a sua mulher no santuário de Vicoforte, em Itália. Por fim, Humberto II e Maria José estão sepultados na necrópole ancestral da Saboia, na abadia de Hautecombe, com vista para a margem ocidental do lago Bourget, na Saboia. O príncipe Vítor Emanuel, único filho do rei Humberto II e da rainha Maria José, faleceu em fevereiro de 2024. O príncipe Vítor Emanuel, pai do príncipe Emanuel Filiberto, foi também sepultado em Itália. Descansa com os seus antepassados na Basílica de Superga, em Turim.